Olá, meus caros, boa noite. 4 de janeiro já de 2023. Espero que todos tenham tido um ótimo Réveillon e espero também que agora esse ano seja bom para todos nós. Vamos ver se isso vai ser possível. Eu escolhi eu vou naquela minha tese favorita que eu já enchi a paciência de vocês com ela, que é a história de que todo grande clássico escreve história de terror uma vez ou outra. Eu hoje escolhi um conto bem curto na minha opinião, o maior contista da história da literatura. Sem conversa. Quando eu era garoto, quando eu era jovem, comecei a me interessar por literatura e ler bastante. Eu sempre gostei muito de contos, né? Até tem uma frase do autor de hoje que eu sempre achei brilhante, que é assim: a concisão é a irmã do talento. Ou seja, você não precisa escrever laudas e laudas, milhares de páginas para escrever uma grande obra. Tem grandes obras assim, mas as desse nosso convidado dessa noite são. Ele escreveu clássicos do teatro, né? Tem vários, mas ele é reconhecido como o maior contista, se não for o maior dos maiores. Como eu digo, como eu estava dizendo, né, quando eu comecei a me interessar por leitura, por literatura, tinha 3 contistas que eu amava, continuo amando. Um é o Guy de Maupassant, que a gente já narrou contos dele aqui. Vou até botar o card aqui para quem não teve oportunidade de ouvir. Guy de Maupassant, francês, é um gênio do conto, né? Tem muita história de terror. Nem se pode dizer que ele escreve histórias de terror assim bissextamente. Ele é um assíduo do terror. O outro é um americano, o Warren Henry. Warren Henry é um grande contista também, eu também adorava. E o terceiro dessa trindade aí superior do conto é o nosso de hoje, Anton Chekhov. Anton Chekhov é um russo. Ele nasceu em 1840, em 1860, nasceu em 1860 e morreu em 1940, em 1904, 44 aninhos de vida, um troço triste. Ele morreu de tuberculose, uma doença que acompanhou ele a vida toda. Ele teve tuberculose já garoto. Uma história bem triste. A história da vida dele não é das mais bacanas. Ele nasceu numa cidade no interior, Taganrog, ali perto do Mar de Azov. E ele era de uma família pobre, o pai dele era um comerciante, o avô era um servo da gleba, para quem não sabe, né? É o equivalente russo de escravo. E foi uma infância difícil. Depois o pai dele, de comerciante, ficou arruinado, foi para Moscou. Ele ficou lá em Taganrog, continuou estudando lá. Ele acabou se formando em medicina. Você veja que as oportunidades na vida da gente a gente mesmo constrói, né? Então ele veio dessa pobreza toda, mas ele conseguiu, se formou em medicina, mas ele exerceu a profissão de médico por pouco tempo. Ele logo foi para a literatura. Ele era um cara que, durante o período dele de estudante, ele escrevia textos bobinhos para revistas assim superficiais, né? Contos cômicos, historinhas bobinhas. Mas depois que ele de fato entrou na literatura, ele começou a escrever coisas cada vez mais densas. E aí é aquela frase, né? Cada vez mais densas, mas sempre curtas. Outra característica, outra coisa marcante da vida do Chekhov é que ele viveu durante um período de repressão bárbara, né? Porque o czar da época, o Alexandre III, o pai dele, o Alexandre II, foi morto por uma bomba de um terrorista. E era um regime até bem liberal, bem tranquilo. E aí o terrorista se aproveitou dessa liberalidade para jogar uma bomba lá debaixo da carruagem do Alexandre II. Aí o Alexandre III, para não tomar uma bomba pela cara, ele recrudesceu a repressão. Esse período dele foi de repressão braba. E o Chekhov escreveu durante esse período aí. Mas ele era um cara que não era engajado politicamente, nunca foi, né?
ele escrevia sobre a pessoa humana, né? Eu sempre achei incrível, admirável a capacidade do Tchekov de escrever em pouquíssimas linhas. Tem uma história dele, é incrivelmente bacana. O cara vem, não é a nossa história narrada de hoje, porque não é terror. O cocheiro vai levando um pessoal, né, levando do teatro para casa, e umas poucas linhas de conversa já traça um panorama da vida daquele cara toda, né? É típico é uma história talvez das mais típicas do Tchekov, que ele falava mesmo do povo, do mais humilde e tal, né? Refletindo a própria vida dele. Mas o nosso conto é um conto de terror, né? Esse é um conto que ele exemplifica aquela nossa tese, né? Aquela nossa tese como é que chama? O cara não especialista que se aventura no terror eventualmente, tipo Pushkin, que a gente também narrou. Pushkin é um outro gênio da literatura russa, né? Mas não é um contista. Vou botar o card aqui também, A Dama de Espadas, né? Uma história fantástica, né? Fantástica e fantástica. Mas a do Tchekov é o sapateiro e a presença demoníaca. É uma bilionésima versão de um pacto com o diabo. É uma historinha bem Lovecraft, já ia dizendo, bem Tchekov. Vocês certamente vão gostar. É impossível não gostar de um conto do Tchekov. E é isso aí. Não vamos nos estender muito sobre a biografia dele. É um cara, já toquei nos principais pontos, né? Vamos mesmo de O Sapateiro e a Presença Demoníaca. Vamos ver se vocês gostam desse nosso conto, nesse interlúdio do terror. E no outro fim de semana, mais Lovecraft, mais 1920. Espero que vocês tenham gostado desse último conto, O Macaco Branco, né? Muita gente comentou, parece que agradou. Isso aí. Abração e saudações para todos. O Sapateiro e a Força Maligna. Um conto do grande Anton Tchekov. Era véspera de Natal. Maria havia muito tempo que roncava sobre a estufa. Na lamparina, o querosene já queimara todo, mas Fyodor Nilov ainda continuava trabalhando. Por ele, há muito tempo que já teria largado o trabalho e saído para a rua, mas o freguês da travessa Kolokolny, que lhe encomendara biqueiras 2 semanas atrás, viera ontem, reclamara e ordenara que terminasse as botas sem falta agora, antes das matinas. Galé da vida, resmungava Fyodor, trabalhando. Uns há muito que já dormem, outros passeiam, mas tu, como um Caim qualquer, tens de ficar sentado, costurando para sabe o diabo quem. Para não adormecer por distração, sem querer, ele tirava a toda hora uma garrafa de sob a mesa e bebia do gargalo, e após cada gole abanava a cabeça e dizia em voz alta: "Por que cargas d'água, digam-me por gentileza, os fregueses passeiam e eu sou obrigado a costurar para eles? Só porque eles têm dinheiro e eu sou miserável?" Ele odiava todos os clientes, especialmente aquele que morava na travessa Kolokolny. Era um senhor de aspecto taciturno, de cabelos longos, rosto amarelo, de grandes óculos azuis e voz roufanha. Tinha um sobrenome alemão, daqueles impronunciáveis. Qual era a sua posição e o que fazia não era possível compreender. Quando há 2 semanas o sapateiro fora lhe tirar as medidas, ele, o cliente, estava sentado no chão socando alguma coisa num pilão. Nem bem Fyodor teve tempo de cumprimentá-lo, quando o conteúdo do pilão incendiou-se de repente, ardeu em chamas brilhantes e rubras, emitiu um fedor de enxofre e penas queimadas, e o aposento encheu-se de espessa fumaça rosada, fazendo Fyodor espirrar umas 5 vezes, de modo que, ao voltar para casa depois disso, ele pensava: quem teme a Deus não vai ocupar-se desse tipo de coisas. Quando já não sobrava mais nada dentro da garrafa, Fyodor colocou as botas sobre a mesa e mergulhou em pensamentos. Apoiou a pesada cabeça sobre o punho e começou a pensar na sua pobreza, na vida penosa e sem esperanças,
depois nos ricaços, nas suas grandes casas, carruagens, as notas de 100. Que bom seria se as casas desses ricaços, que o diabo as carregue, rachassem, se seus cavalos rebentassem, se desbotassem suas peliças e gorros de zibelina. Que bom seria se os ricaços pouco a pouco se transformassem em mendigos, que não têm o que comer, e o pobre sapateiro virasse um ricaço, e ele mesmo se pavoneasse diante dos pobres sapateiros na véspera de Natal. No meio desses sonhos, Fiodor de repente lembrou-se do seu trabalho e abriu os olhos. Mas que história, pensou ele, examinando as botas. As biqueiras há muito que já estão prontas, e eu, sentado aqui, tenho de levá-las ao freguês. Ele enrolou o seu trabalho num lenço vermelho, vestiu-se e saiu para a rua. Caía uma neve miúda e áspera que picava o rosto como alfinete. Estava frio e escuro, o chão escorregadio, os lampiões de gás ardiam foscos, e por algum motivo havia na rua um cheiro tão forte de querosene que Fiodor começou a pigarrear e a tossir. Pelo calçamento, para frente e para trás, rodavam os ricaços, e cada ricaço tinha nas mãos um presunto e um quarto de vodka. Das carruagens e dos trenós, ricas senhoritas olhavam para Fiodor, mostravam-lhe a língua e gritavam rindo: "Mendigo, mendigo!" Atrás de Fiodor caminhavam estudantes, oficiais, comerciantes e generais, e zombavam dele. "Bêbado, bêbado! Sapateiro, cachaceiro, alma de botina, mendigo!" Tudo isso o magoava, mas Fiodor, calado, só cuspia no chão. Porém, quando ele se encontrou com o mestre sapateiro Kuzma-Liebkin, de Varsóvia, e este lhe disse: "Eu me casei com uma ricaça, tenho aprendizes trabalhando para mim, mas tu és um mendigo, nem tens o que comer." Fiodor não aguentou e correu-lhe ao encalço. Perseguiu-o até ir parar na travessa Kolokolny. O seu cliente morava na quarta casa depois da esquina, no apartamento do andar mais alto. Para chegar lá era preciso atravessar um longo e escuro pátio interno e depois subir uma escada muito alta, escorregadia, que balançava debaixo dos pés. Quando Fiodor entrou, o freguês, como daquela vez há 2 semanas, estava sentado no chão socando alguma coisa no pilão. "Vossa Excelência, eu trouxe as botinhas", disse Fiodor taciturno. O cliente levantou-se e pôs-se a experimentar as botas em silêncio. Querendo ajudá-lo, Fiodor ajoelhou-se e começou a puxar a sua bota velha, mas, incontinente, pôs-se de pé num pulo e recuou para a porta. O cliente, em vez de um pé, tinha um casco de cavalo. "Epa!" pensou Fiodor. "Então é essa a história. A primeira coisa a fazer seria persignar-se, depois largar tudo e correr para baixo." Mas ele compreendeu imediatamente que se encontrava com a força maligna pela primeira e, de certo, pela última vez na vida, e não aproveitar-se de seus serviços seria tolo. Fez das tripas coração e decidiu tentar a sorte. Com as mãos atrás das costas, para não se persignar, ele pigarreou respeitosamente e começou: "Dizem que não há nada mais imundo e ruim do que a força maligna. Mas eu cá entendo, Vossa Excelência, que a força maligna é a mais educada e instruída. O diabo, com o perdão da palavra, tem cascos e um rabo atrás, mas, em compensação, tem na cabeça mais inteligência que qualquer estudante universitário." "Agradam-me tuas palavras", disse o cliente lisonjeado. "Obrigado, sapateiro. E o que é que tu desejas?" E o sapateiro, sem perda de tempo, pôs-se a se queixar do seu destino. Começou contando que desde criança invejava os ricos. Sempre o magoara que nem todas as pessoas vivessem por igual em casas grandes e se locomovessem em belos cavalos. Por que, perguntava-se, ele era pobre? Em que ele era pior que o Kuzma-Liebkin de Varsóvia, que tem casa própria e uma esposa que anda de chapéu? Ele tinha um nariz igual, mãos e pés, cabeça e costas iguais às dos ricaços. Então por que ele é obrigado a trabalhar enquanto os outros passeiam? Por que ele é casado com a Maria e não com uma madama que cheira a perfume? Nas casas dos fregueses ricos, muitas vezes ele vira lindas senhoritas,
mas elas nunca lhe davam a menor atenção, apenas riam e cochichavam entre si. Que nariz mais vermelho tem esse sapateiro! É verdade que a Maria é uma boa mulher, direita e trabalhadeira, mas não tem instrução. Tem a mão pesada e bate doido, e quando acontece de alguém falar diante dela de político ou alguma coisa inteligente, ela se intromete e solta as maiores asneiras. Mas então o que desejas? Interrompeu o cliente. Pois eu peço, Vossa Excelência, diabo Ivanovitch, se vos apraz, fazei de mim um homem rico. Pois não, só que em troca disso, tu tens que me entregar a tua alma. Enquanto os galos não cantam, assina-me aqui este papel, dizendo que me entregas a tua alma. Vossa Excelência, disse Fiodor cortesmente, quando me encomendastes as botas, eu não vos pedi pagamento adiantado, e é preciso executar o pedido antes, e só depois cobrar o dinheiro. Pois seja, concordou o cliente. Do pilão saltou de repente uma chama brilhante. Rolou uma espessa fumaça rosada e subiu um mau cheiro de enxofre e penas queimadas. Quando a fumaça dissipou-se, Fiodor esfregou os olhos e viu que já não era nem Fiodor nem sapateiro, mas um certo outro homem, de colete e corrente, de calças novas, e que estava sentado numa poltrona diante de uma grande mesa. 2 lacaios serviam-lhe iguarias, curvavam-se profundamente e diziam: Comei em boa saúde, Vossa Excelência. Que riqueza! Os lacaios serviram um grande pedaço de assado de carneiro e uma tigela de pepinos. Depois trouxeram um ganso assado sobre uma frigideira e pouco depois carne de porco cozida, com raiz amarga. E como tudo isso era nobre e político, Fiodor comia e antes de cada prato bebia um grande copo de excelente vodka, como se fosse algum general ou conde. Depois da carne de porco, serviram-lhe cacha de trigo, com banha de ganso. Depois omelete com toicinho e fígado frito, e ele só comia e maravilhava-se. Mas o que mais? Serviram-lhe ainda um pastel de cebola e nabo fervido com kvass fermentado. Mas como é que aqueles senhores não estouram de tanta comida? Pensava ele. Para terminar, serviram-lhe um grande pote de mel. Depois do almoço, apareceu o diabo de óculos azuis e perguntou com uma funda mesura: Está satisfeito com o almoço, Fiodor Panteleitch? Mas Fiodor não conseguia articular uma só palavra. Tão empachado estava após aquele almoço. A sensação de fartura era desagradável, pesada, e para distrair-se, ele começou a examinar a bota na sua perna esquerda. Por um par de botas dessas, eu não cobrava menos que 7,5 rublos. Quem foi o sapateiro que as fez? Perguntou ele. Kuzma Libdikin, respondeu o lacaio. Chama aqui aquele bobão! Logo apareceu Kuzma Libdikin de Varsóvia. Ele parou na porta em atitude respeitosa e perguntou: O que ordena, Vossa Excelência? Cala-te! Gritou Fiodor, batendo o pé. Não te atrevas a discutir e lembra a tua posição de sapateiro. Que espécie de homem tu és? Imbecil! Não sabes fazer botas? Vou quebrar-te a cara toda. Para que foi que vieste? Receber o meu dinheiro, senhor. Que dinheiro é esse? Rua contigo! Volta no sábado. Lá para fora com ele. Mas de repente ele lembrou-se de como os clientes abusavam dele mesmo e sentiu um peso na alma. E para distrair-se, tirou do bolso uma gorda carteira e pôs-se a contar o seu dinheiro. O dinheiro era muito, mas Fiodor queria ainda mais. O demônio de óculos azuis trouxe-lhe outra carteira, mais grossa, mas ele queria mais, e quanto mais ele contava, mais insatisfeito ficava. Ao entardecer, o imundo trouxe-lhe uma dama alta e peituda de vestido vermelho e disse que essa era a sua nova esposa. Até o anoitecer, ele só ficou beijando-se com ela e comendo pães de mel. Mas à noite, deitado sobre o fofo colchão de penas, ele rolava de um lado para o outro e não conseguia adormecer. O medo atormentava-o. É muito dinheiro, dizia ele à mulher. E se encontrarem ladrões para roubar-nos?
Vai, dá uma espiada com a vela. Ela passou a noite em claro e levantava-se a toda hora para espiar se o cofre estava inteiro. De madrugada era preciso ir à igreja para as matinas. Na igreja o trato é igual para todos, ricos e pobres. Quando Fiódor era pobre, rezava na igreja assim: Senhor, perdoa este pecador. A mesma coisa ele dizia também agora, estando rico. Então qual é a diferença? E depois da morte, o rico Fiódor será sepultado, não em ouro nem em diamantes, mas na mesma terra negra que qualquer pobretão. E Fiódor arderá no mesmo fogo dos sapateiros. Tudo isso parecia-lhe muito deprimente, e ainda por cima ele sentia o corpo todo pesado por causa do almoço, e em vez das preces, enchiam-lhe a cabeça toda sorte de pensamentos sobre o cofre do dinheiro, os ladrões, sobre sua pobre alma vendida e perdida. Fiódor saiu da igreja zangado. Para espantar os maus pensamentos, ele, como fazia dantes frequentemente, entoou uma canção a plenos pulmões. Mas nem bem começou quando foi abordado por um guarda, que veio correndo, bateu continência e disse: Meu senhor, os cavaleiros não podem cantar no meio da rua. O senhor não é um sapateiro. Fiódor encostou-se numa cerca e pôs-se a pensar: Como vou distrair-me? Meu senhor, gritou-lhe o caseiro, não se apoie muito nessa cerca, vai sujar sua peliça. Fiódor entrou na venda e comprou a melhor harmônica que havia e saiu pela rua a tocá-la. Todos os transeuntes apontavam-no com os dedos e riam. E ainda racha-se um cavalheiro, caçoavam os cocheiros. Até parece um sapateiro qualquer. Com que então os senhores podem andar dando escândalo? Disse-lhe um policial. Só lhe falta entrar num botequim. Bom, senhor, dá uma esmolinha pelo amor de Cristo, uivavam os mendigos, cercando Fiódor por todos os lados. Dá. Antes, quando ele era sapateiro, os mendigos nem ligavam para ele, mas agora eles não lhe davam passagem. E em casa recebeu a esposa nova, madama, trajando casaco verde e saia vermelha. Ele quis fazer-lhe um carinho e já levantou a mão para dar-lhe um tapa nos costados, mas ela falou enfesada: Mojique, não sabes lidar com as damas. Se me amas, podes beijar minha mãozinha, mas não admitirei taponas. Eita vida de anátema, pensou Fiódor. É assim que eles vivem? Não se pode entoar uma cantiga, não se pode tocar sanfona, não se pode brincar com a própria mulher. Ah, não! Mal se sentou à mesa com a madama para tomar chá, quando surgiu o imundo, de óculos azuis, e disse: Então, Fiódor Panteleich, eu fiz a minha parte pontualmente. Agora o senhor assina este papelzinho e vem comigo. Agora já sabe o que significa a vida de rico, e já basta. E arrastou Fiódor para o inferno, direto para a fornalha, e os diabos acorreram de todos os lados, gritando: Bobalhão! Imbecil! Asno! O inferno fedia horrivelmente a querosene, a ponto de sufocar. E de repente tudo sumiu. Fiódor abriu os olhos e viu a sua banca de trabalho, as botas e a lamparina de zinco. A manga de vidro da lamparina estava enegrecida e da pequena chama do pavio soltava-se uma fumaça fedorenta como a de uma chaminé. Em pé ao seu lado estava o cliente de óculos azuis que gritava colérico: Bobalhão! Imbecil! Asno! Vou dar-te uma lição, vagabundo! Recebeu o pedido há 2 semanas e as botas não ficaram prontas até agora. Pensas que eu tenho tempo para andar atrás de ti e das botas 5 vezes por dia? Canalha! Animal! Fiódor sacudiu a cabeça e pegou nas botas. O cliente ficou ainda muito tempo a invectivá-lo e a ameaçá-lo. Quando por fim ele acalmou-se, Fiódor perguntou-lhe taciturno: E qual é a sua ocupação, meu senhor? Eu preparo fogos de bengala e foguetes. Sou pirotécnico. Soaram as matinas. Fiódor entregou as botas, recebeu o dinheiro e dirigiu-se à igreja. Pela rua, para lá e para cá, transitavam carruagens e trenós forrados de peles de urso. Pela calçada, junto com gente humilde, andavam comerciantes, madamas, oficiais. Mas Fiódor já não os invejava e não murmurava contra sua sorte. Parecia-lhe agora que os ricos e pobres eram igualmente mau.
Uns têm a possibilidade de viajar de carruagem e outros de cantar a plenos pulmões e tocar harmônica, mas no fim a todos aguarda a mesma coisa, a mesma sepultura. E na vida não existe coisa alguma que mereça que se dê por ela, ainda que a menor parcela da alma ao imundo. Fim.